Fotografia para mim era alguma coisa lógica. Fazia muito tempo que eu buscava isso. Eu devia ter por volta de uns 10 anos, eu conheci uns fotógrafos que moravam na frente da minha casa. E eles faziam pôster de crianças. E então eu frequentava muito essa casa. E eles foram os primeiros fotógrafos da minha cidade a fazer esse tipo de trabalho. E quando apareceu essa oportunidade de eu trabalhar no jornal, eu comecei a me envolver com o pessoal do laboratório, depois com o pessoal de fotografia, e assim foi. Então as coisas foram de garoto. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a fotografar. E nesse período eu fazia já desde o Coluna Social até o assassinato da Rua 24, vamos dizer assim. E era isso. Ser fotógrafo era ser jornalista, né? Então, quando chegou na época de eu fazer a faculdade, o que eu fiz foi jornalismo. Nesse curso de jornalismo, eles tinham um curso de 6 meses, eu acredito. Eu não sei se era semestral ou anual. Então, eu fiz esse curso primeiro, foi o meu primeiro curso. Mas eu sempre li muito. Quando eu cheguei nos meus 17 anos, assim, eu comprava muitas revistas de fotografia teóricas e comprava alguns livros. Então, nesse período eu já lia. Infelizmente, o curso de fotografia da faculdade não me ajudou muito, tá? Mas os livros me ajudaram bastante, as revistas me ajudaram e as pesquisas que eu fazia normalmente. Mas eu só vim ter a fotografia como uma profissão, é isso que eu quero fazer na minha vida durante um longo tempo ou até eu morrer, foi com 21 anos quando eu viajei. Quando eu viajei, eu encontrei um fotógrafo em Portugal. Ele era um inglês que tinha ido para se aposentar. Por problemas pessoais, ele não se aposentou e começou a produzir em Portugal. E nesse período ele precisava de um assistente. Então aí foi a primeira vez que eu tive contato com o tipo de fotografia que eu gostaria de fazer, né? Até então eu fazia jornalismo apenas. Então eu fiquei 2 anos na Inglaterra pesquisando, vivendo a vida ali. Tive alguns contatos com alguns fotógrafos, mas não como trabalhando. Depois eu fui para Portugal e em Portugal aí sim eu iniciei a carreira mesmo. Eu trabalhei com o David por cerca de uns 2 anos. Depois disso eu dei seguimento, voltei para a Inglaterra e na Inglaterra eu tive um período meio afastado porque eu peguei a Inglaterra numa recessão muito grande. E numa adaptação minha, né? É diferente você trabalhar com um fotógrafo em Portugal e um fotógrafo na Inglaterra. E aí, depois de um ano e meio, fazendo vários outros serviços e sempre batendo nas portas, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jay. E assim fui me formando. Nesse meio tempo, entre ir e voltar, eu fiz alguns cursos de especialização, alguns cursos de aperfeiçoamento, mas em fotografia, o que mais me ensinou foi trabalhar com gente que sabia trabalhar. Ensinou a entrar no estúdio às 9 da manhã e sair às 10 da noite feliz da vida, sabe? Fazer desde lavar o chão que precisa lavar, até fazer o clique da fotografia que tinha que ser feita. Então foi isso que foi bacana para mim. Depois, quando a minha história teve alguns reveses, há cerca de 2 anos, eu escolhi vir para essa região. Não é que eu caí aqui, eu escolhi vir para Rio Claro, na oportunidade de ensinar isso tudo que eu aprendi. E quando eu encontrei a FAO, eu gostei do que eu vi, e ser fotógrafo e estar professor aqui me satisfaz muito, tá?
O que me satisfaz é que a gente tem que inventar para passar, né? Muitas vezes há um desinteresse, eu acho que esse interesse sobe e desce dos alunos e a gente tem sempre que renovar essa... puxar um pouco, né? Então é esse que é o papel, é desenvolver aquilo que você é. Porque muitas vezes você faz a faculdade de administração, faz a faculdade de matemática, faz a faculdade de engenharia e você não se encontra, porque você não é administrador, você não é engenheiro, você não é contabilista, você, de repente, você se descobre fazendo design gráfico, tá? E eu defendo isso, você não é o que te dá dinheiro, o que vai te dar prazer, né? Ser fotógrafo para mim me dá prazer. Faz 40 e tantos anos que eu sou fotógrafo. E não é porque foi a única coisa que apareceu na minha vida. Eu já tive 2 lojas, já tive hotel, já tive café, mas eu nunca larguei fotografia, porque é o que me dá prazer. Dar aula é um ramo desse prazer que eu tenho. Eu aprendi que a gente é o momento, sabe? É agora. Você tem muitas negativas na sua vida, né? E o que conta é o que você está fazendo agora. Nesse momento eu sou bastante feliz.